que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Não, não sei. Bom, nós temos dois tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento secular, que é isso que nós aprendemos na escola, né? No banco de sala de aula, e o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Sabe o que é o conhecimento? Não. Sei não. Sei não. Conhecimento, informação? Informação. E como se processa esse conhecimento? Através de leitura. Bom, é um aprendizado que você vai crescendo ao longo da sua vida e você vai aprendendo nos bancos de escola tudo sobre a vida, sobre o social, sobre o material. E será que só o homem é capaz de conhecer? Bem, o homem, não só o homem é capaz de conhecer, mas ele precisa ter um espírito que vem do alto e que possa transmitir isso dentro do interior dele. Ok, será que só o homem é capaz de conhecer? Não, todo mundo. Inclusive a máquina? Não, a máquina, a gente transfere o conhecimento para ele só faz as coisas se a gente der ordem para ele fazer. Nos dias de hoje, já temos algumas respostas a essas perguntas, porém ainda há muito a ser desvendado. Os cognitivistas dedicam-se a procurar essas respostas atentando aos clássicos desafios da história da humanidade. Além disso, também investigam a ideia de que as máquinas seriam processadores de informação. Então, elas seriam tão capazes de conhecer como nós somos. Será isto possível? Nesta linha, concentraremos nossa análise. Não muda não, é só de ver. Você pode fazer assim? Pode fazer assim, pegar, assim, mais rápido. Vê se tá bom, Vitor. O mundo físico é, em princípio, aquele que é percebido através dos sentidos. Fazem parte desse mundo os objetos naturais animados e inanimados, além dos objetos artificiais que são as construções do homem. A observação da natureza permite perceber a organização do mundo. Desta forma, percebemos que os objetos possuem uma estrutura e propriedades físicas, como cor, peso, resistência e funcionalidade. Os objetos do mundo possuem significado para o homem. Eles nos informam e nos permitem entender o que acontece à nossa volta. Este significado pode ser transmitido através de símbolos ou ícones, ou quando está presente no próprio objeto. Os objetos podem possuir diferentes significados em diferentes situações. Existe um processo de seleção dos significados executado pelo sujeito. De acordo com a situação, podem significar perigo, utilidade, proteção, entre outros. Desta forma, podemos dizer que o conhecimento que o homem tem do mundo se realiza através de um processo complexo. Primeiramente, percebemos os estímulos provenientes das sensações. Depois, elaboramos estes estímulos que são transformados mentalmente e realizamos a conexão destes dados com outros que estão na memória. Por fim, o uso dos conhecimentos armazenados, respondemos em função da estimulação inicial. Embora o processo de conhecer seja um fato real e concreto, o conhecimento representado por conceitos tem uma dimensão abstrata. Com frequência, nossos conceitos se associam, formando conceitos mais complexos que expressam pensamentos completos, como as proposições. Uma organização de proposições pode constituir um raciocínio.
O raciocínio é uma das formas de vincular as novas formas de conhecimento com os dados adquiridos em processos de conhecimento anterior. Portanto, utilizando conhecimentos prévios, podemos adquirir novos conhecimentos. Uma interação típica do homem com o mundo é a recepção e transmissão de informação. Esse tipo de interação humana vem despertando a atenção dos cientistas, que dedicam-se à tentativa de reproduzir o comportamento racional humano na máquina. O maior desafio que enfrentam é a reprodução da forma como o homem interage com a informação. Mas o que é informação? Este é um conceito complexo, mas em linhas gerais podemos dizer que são estímulos vindos do meio ambiente, que podem modificar nossos conhecimentos ou condutas. Estas informações estão desorganizadas no mundo e só o homem é capaz de atribuir constância, coerência e significado a elas. Mas será que a informação em si também possui um significado? Consideremos que alguém receba um estímulo de informação, por exemplo, um grito. Cuidado! Seu sistema nervoso processa essa mensagem e gera como resposta uma ação física. Neste processo, o homem aproveita a informação, retendo-a na memória, assim como fazem os computadores. No entanto, o homem também pode usar a informação para gerar novos conhecimentos, ou seja, articular essa informação de forma a gerar sistemas novos de conceitos significativos. Trata-se, portanto, de real criação do conhecimento. Toda essa discussão constitui um problema para a inteligência artificial e pode ser resumido na seguinte pergunta: os computadores processam informação de maneira apenas mecânica ou possuem capacidade de entender o que estão fazendo? Para descobrir em que nível o computador pode processar a informação, podemos testar se ele entende ou não as operações que executa. 2 testes com esta finalidade são conhecidos no ambiente da inteligência artificial: o clássico teste de Turing e o quarto chinês de Searle. Segundo Alan Turing, se realizássemos um teste onde fossem feitas perguntas iguais ao homem e à máquina e obtivéssemos respostas equivalentes, então podíamos concluir que a máquina é tão capaz de pensar quanto o homem. E foi justamente isso que Turing idealizou. Em seu teste, um entrevistador voluntário é chamado a conversar no computador com 2 indivíduos humanos ao mesmo tempo. Porém, ao invés disso, mantém um diálogo com um ser humano e com um programa inteligente. O objetivo do teste é saber se ele consegue, em algum momento, perceber que não está conversando com 2 pessoas, mas sim com uma máquina e com uma pessoa. Para John Searle, mesmo que o teste de Turing provasse que as respostas do homem e da máquina são indistinguíveis, não poderíamos dizer que a máquina é capaz de pensar como nós. Para comprovar sua posição, Searle idealizou o quarto chinês. Neste quarto, um voluntário estaria isolado e receberia de fora do quarto uma pergunta em chinês e um conjunto de regras em português. Mesmo sem conhecer sequer uma palavra do chinês, ele seria capaz de responder a pergunta que lhe foi entregue, apenas obedecendo às regras que estavam na sua própria língua. Da mesma forma, o computador nada entende das operações que executa. Como voluntário do quarto chinês, o computador apenas segue regras que foram ditas por um programador humano. Então, podemos concluir que a máquina é capaz de produzir respostas corretas, mas não possui a capacidade de entender o que faz. Exatamente como o voluntário que nada sabia de chinês, mas mesmo assim foi capaz de responder corretamente a pergunta que lhe foi feita. Nesse vídeo que vocês acabam de assistir, ele acaba com 2 experiências. Uma experiência chamada teste de Turing e a outra é o chamado quarto chinês. Bom, as 2 experiências têm um objetivo similar e vamos explicar agora em que consiste isso.
O teste de Turing foi uma proposta feita pelo matemático inglês Alan Turing na década de 50. E o intuito dele era ver se era possível diferenciar a inteligência natural de uma pessoa, de um agente humano, da suposta inteligência que pode ter uma máquina. Nesse sentido, vocês viram através da experiência no vídeo que existem dois canais. Por um canal entra uma informação que é resposta a perguntas feitas por um observador humano. E essa informação é produzida diretamente por uma pessoa. A outra informação é produzida por um programa de computador. Ora, o teste se considera bem sucedido, em um certo sentido, se o observador é incapaz de diferenciar qual é a resposta produzida pelo operador humano e qual é a resposta produzida pelo programa de computador. Por outras palavras, se você não consegue diferenciar qual resposta foi dada por um computador e qual foi dada pela pessoa, você poderia concluir, pelo menos assim em princípio, de que ambos dois, computador e pessoa, têm o mesmo grau de inteligência. Por exemplo, vamos supor que você pergunta ao computador ou à pessoa, é decir, você faz uma pergunta única que vai ir para os dois canais. Por exemplo, pergunta: que dia da semana é hoje? Bom, é óbvio que a resposta vai ser a mesma em ambos os casos. Aliás, até pode ser melhor a resposta do computador. A pessoa, bom, se sabe o dia da semana, vai responder. O computador só tem que consultar seu relógio interno. É um procedimento computacional extremamente simples. Mas, em geral, o computador vai falhar quando se trata de compreender ou analisar significado. E este é o ponto básico, digamos, da definição de inteligência natural. Bom, inteligência artificial é uma área da computação, é bastante sofisticada, mas por enquanto nada que esteja além de nossa compreensão, ou seja, nada que signifique uma verdadeira, digamos, revolução no nosso conhecimento. Quando a gente fala em conceito novo, numa informação nova, ou em alguma coisa desse tipo, a gente se esbarra numa coisa chamada semântica. Por quê? O conceito em si, o conceito de algo, ele só existe, ele só passa a existir a partir do momento que ele é aprendido por alguém. Ele não existe por si só, tá certo? O conceito de uma máquina, o conceito de uma filmadora, esse conceito não existe por si só. Ele só existe a partir do momento que alguém conceitualizou que aquilo ali seria uma filmadora. Então, dentro desse contexto, uma ideia fundamental seria, tá bom, então existe essa preocupação, mas há uma pergunta que a gente poderia tentar fazer: será que é possível que a máquina pense? Será que é possível que a máquina consiga angariar conhecimentos? Será que é possível que a máquina possa tomar decisões sozinhas, tá certo? Possa inferir novas coisas? A resposta é o seguinte: eu acho que essa resposta pode ser bastante simples. Uma máquina, ela é capaz de fazer coisas que antes só era considerado ser possível, né, se fazer essas coisas através de uma inteligência por trás, tá certo? Então a máquina, ela é capaz de fazer certas inferências que demandam, entre aspas, né, de uma inteligência, né? Por exemplo, vou dar, se alguém fala, né, vou colocar de uma forma bastante simples, se alguém fala para uma máquina: Sócrates é um homem, tá certo? E fala para ela também: todo homem é mortal. A máquina, por si só, o programa que está, né, o programa que gera essa máquina, é capaz de inferir um novo conhecimento a partir desses dois fatos. Sócrates é um homem, todo homem é mortal. Então, a máquina é capaz de dizer o seguinte: então eu infiro que Sócrates é mortal. Isso é uma inferência que demanda uma certa inteligência, tá certo? Então, esse negócio de a máquina é burra, a máquina... Não, a máquina, ela tem um certo grau de inteligência. Agora, nada comparável ao que o homem tem, tá certo? Porque, na realidade, a colocada, digamos assim, ou a imposição da inteligência na máquina é feita pelo homem. A máquina, ela não é inteligente por si só. Então, é uma espécie de transferência de raciocínio, uma espécie de transferência de mecanismo de raciocínio ou de inferência, que faz com que a máquina assuma certos comportamentos inteligentes. Isso aí a gente não pode negar. Agora, uma máquina, ela é incapaz de olhar para fora, ver um pássaro voando e inferir alguma coisa sobre esse pássaro.
ou fazer, ou tirar alguns conceitos e tal, simplesmente coisas que são feitas só pelo homem. Você sabe o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Não sei. Bom, nós temos dois tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento secular, que é isso que nós aprendemos na escola, né? No banco de sala de aula, e o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Sabe o que é o conhecimento? Não. Sei não. Sei não. Conhecimento, informação? Informação. E como se processa esse conhecimento? Através de leitura. Bom, é um aprendizado que você, né, você vai crescendo ao longo da sua vida e você vai aprendendo nos bancos de escola tudo sobre a vida, sobre o social, sobre o material. E será que só o homem é capaz de conhecer? Bem, o homem, não só o homem é capaz de conhecer, mas ele precisa ter um espírito que vem do alto que possa transmitir isso dentro do interior dele. Ok, será que só o homem é capaz de conhecer? Não, todo mundo. Inclusive a máquina? Não, a máquina, a gente transfere o conhecimento para ele só faz as coisas se a gente der a ordem para ele fazer. Nos dias de hoje, já temos algumas respostas a essas perguntas, porém ainda há muito a ser desvendado. Os cognitivistas dedicam-se a procurar essas respostas atentando aos clássicos desafios da história da humanidade. Além disso, também investigam a ideia de que as máquinas seriam processadores de informação. Então, elas seriam tão capazes de conhecer como nós somos. Será isto possível? Nesta linha, concentraremos nossa análise. Não muda não, é só de quê? Eu posso fazer assim? Pode fazer assim, pegar, vê se tá bom, Vitor. O mundo físico é, em princípio, aquele que é percebido através dos sentidos. Fazem parte desse mundo os objetos naturais animados e inanimados,
além dos objetos artificiais que são as construções do homem. A observação da natureza permite perceber a organização do mundo. Desta forma, percebemos que os objetos possuem uma estrutura e propriedades físicas, como cor, peso, resistência e funcionalidade. Os objetos do mundo possuem significado para o homem. Eles nos informam e nos permitem entender o que acontece à nossa volta. Este significado pode ser transmitido através de símbolos ou ícones, ou quando está presente no próprio objeto. Os objetos podem possuir diferentes significados em diferentes situações. Existe um processo de seleção dos significados executado pelo sujeito. De acordo com a situação, podem significar perigo, utilidade, proteção, entre outros. Desta forma, podemos dizer que o conhecimento que o homem tem do mundo se realiza através de um processo complexo. Primeiramente, percebemos os estímulos provenientes das sensações. Depois, elaboramos estes estímulos que são transformados mentalmente e realizamos a conexão destes dados com outros que estão na memória. Por fim, o uso dos conhecimentos armazenados, respondemos em função da estimulação inicial. Embora o processo de conhecer seja um fato real e concreto, o conhecimento representado por conceitos tem uma dimensão abstrata. Com frequência, nossos conceitos se associam, formando conceitos mais complexos que expressam pensamentos completos, como as proposições. Uma organização de proposições pode constituir um raciocínio. O raciocínio é uma das formas de vincular as novas formas de conhecimento com os dados adquiridos em processos de conhecimento anterior. Portanto, utilizando conhecimentos prévios, podemos adquirir novos conhecimentos. Uma interação típica do homem com o mundo é a recepção e transmissão de informação. Esse tipo de interação humana vem despertando a atenção dos cientistas, que dedicam-se à tentativa de reproduzir o comportamento racional humano na máquina. O maior desafio que enfrentam é a reprodução da forma como o homem interage com a informação. Mas o que é informação? Este é um conceito complexo, mas em linhas gerais podemos dizer que são estímulos vindos do meio ambiente, que podem modificar nossos conhecimentos ou condutas. Estas informações estão desorganizadas no mundo e só o homem é capaz de atribuir constância, coerência e significado a elas. Mas será que a informação em si também possui um significado? Consideremos que alguém receba um estímulo de informação, por exemplo, um grito. Cuidado! Seu sistema nervoso processa essa mensagem e gera como resposta uma ação física. Neste processo, o homem aproveita a informação, retendo-a na memória, assim como fazem os computadores. No entanto, o homem também pode usar a informação para gerar novos conhecimentos, ou seja, articular essa informação de forma a gerar sistemas novos de conceitos significativos. Trata-se, portanto, de real criação do conhecimento. Toda essa discussão constitui um problema para a inteligência artificial e pode ser resumido na seguinte pergunta: os computadores processam informação de maneira apenas mecânica ou possuem capacidade de entender o que estão fazendo? Para descobrir em que nível o computador pode processar a informação, podemos testar se ele entende ou não as operações que executa. 2 testes com esta finalidade são conhecidos no ambiente da inteligência artificial: o clássico teste de Turing e o quarto chinês de Searle. Segundo Alan Turing, se realizássemos um teste onde fossem feitas perguntas iguais ao homem e à máquina e obtivéssemos respostas equivalentes, então podíamos concluir que a máquina é tão capaz de pensar quanto o homem. E foi justamente isso que Turing idealizou. Em seu teste, um entrevistador voluntário é chamado a conversar no computador
com 2 indivíduos humanos ao mesmo tempo. Porém, ao invés disso, mantém um diálogo com um ser humano e com um programa inteligente. O objetivo do teste é saber se ele consegue, em algum momento, perceber que não está conversando com 2 pessoas, mas sim com uma máquina e com uma pessoa. Para John Searle, mesmo que o teste de Turing provasse que as respostas do homem e da máquina são indistinguíveis, não poderíamos dizer que a máquina é capaz de pensar como nós. Para comprovar sua posição, Searle idealizou o quarto chinês. Neste quarto, um voluntário estaria isolado e receberia de fora do quarto uma pergunta em chinês e um conjunto de regras em português. Mesmo sem conhecer sequer uma palavra do chinês, ele seria capaz de responder a pergunta que lhe foi entregue, apenas obedecendo às regras que estavam na sua própria língua. Da mesma forma, o computador nada entende das operações que executa. Como voluntário do quarto chinês, o computador apenas segue regras que foram ditas por um programador humano. Então, podemos concluir que a máquina é capaz de produzir respostas corretas, mas não possui a capacidade de entender o que faz. Exatamente como o voluntário que nada sabia de chinês, mas mesmo assim foi capaz de responder corretamente a pergunta que lhe foi feita. Nesse vídeo que vocês acabam de assistir, ele acaba com 2 experiências. Uma experiência chamada teste de Turing e a outra é o chamado quarto chinês. Bom, as 2 experiências têm um objetivo similar e vamos explicar agora em que consiste isso. O teste de Turing foi uma proposta feita pelo matemático inglês Alan Turing na década de 50 e o intuito dele era ver se era possível diferenciar a inteligência natural de uma pessoa, de um agente humano, da suposta inteligência que pode ter uma máquina. Nesse sentido, vocês viram através da experiência no vídeo que existem 2 canais. Por um canal entra uma informação que é resposta a perguntas feitas por um observador humano. E essa informação é produzida diretamente por uma pessoa. A outra informação é produzida por um programa de computador. Ora, o teste se considera bem sucedido, em um certo sentido, se o observador é incapaz de diferenciar qual é a resposta produzida pelo operador humano e qual é a resposta produzida pelo programa do computador. Por outras palavras, se você não consegue diferenciar qual resposta foi dada por o computador e qual foi dada pela pessoa, você poderia concluir, pelo menos assim em princípio, de que ambos dois, computador e pessoa, têm o mesmo grau de inteligência. Por exemplo, vamos supor que você pergunta ao computador ou à pessoa, é decir, você faz uma pergunta única que vai ir para os 2 canais. Por exemplo, pergunta, que dia da semana é hoje? Bom, é óbvio que a resposta vai ser a mesma em ambos os casos. Aliás, até pode ser melhor a resposta do computador. A pessoa, bom, se sabe o dia da semana, vai responder. O computador só tem que consultar seu relógio interno. É um procedimento computacional extremamente simples. Mas, em geral, o computador vai falhar quando se trata de compreender ou analisar significado. E este é o ponto básico, digamos, da definição de inteligência natural. Bom, inteligência artificial é uma área da computação, é bastante sofisticada, mas por enquanto nada que esteja além de nossa compreensão, ou seja, nada que signifique uma verdadeira, digamos, revolução no nosso conhecimento. Quando a gente fala em conceito novo, numa informação nova, ou em alguma coisa desse tipo, a gente se esbarra numa coisa chamada semântica. Por quê? O conceito em si, o conceito de algo, ele só existe, ele só passa a existir a partir do momento que ele é aprendido por alguém. Ele não existe por si só, tá certo? O conceito de uma máquina, o conceito de uma filmadora, esse conceito não existe por si só. Ele só existe a partir do momento que alguém conceitualizou que aquilo ali seria uma filmadora. Então, dentro desse contexto, uma ideia fundamental seria, tá bom,
Então existe essa preocupação, mas há uma pergunta que a gente poderia tentar fazer é: será que é possível que a máquina pense? Será que é possível que a máquina consiga angariar conhecimentos? Será que é possível que a máquina possa tomar decisões sozinhas, tá certo? Possa inferir novas coisas? A resposta é o seguinte: eu acho que essa resposta pode ser bastante simples. Uma máquina, ela é capaz de fazer coisas que antes só era considerado ser possível, né, se fazer essas coisas através de uma inteligência por trás, tá certo? Então a máquina, ela é capaz de fazer certas inferências que demandam, entre aspas, né, de uma inteligência, né? Por exemplo, vou dar, se alguém fala, né, vou colocar de uma forma bastante simples, se alguém fala para uma máquina: Sócrates é um homem, tá certo? E fala para ela também: todo homem é mortal. A máquina, por si só, o programa que está, né, o programa que gerencia essa máquina, é capaz de inferir um novo conhecimento a partir desses dois fatos. Sócrates é um homem, todo homem é mortal. Então, a máquina é capaz de dizer o seguinte: então eu infiro que Sócrates é mortal. Isso é uma inferência que demanda uma certa inteligência, tá certo? Então, esse negócio de a máquina é burra, a máquina... Não, a máquina, ela tem um certo grau de inteligência. Agora, nada comparável ao que o homem tem, tá certo? Porque, na realidade, a colocada, digamos assim, ou a imposição da inteligência na máquina é feita pelo homem. A máquina, ela não é inteligente por si só. Então, é uma espécie de transferência de raciocínio, uma espécie de transferência de mecanismo de raciocínio ou de inferência, que faz com que a máquina assuma certos comportamentos inteligentes. Isso aí a gente não pode negar. Agora, uma máquina, ela é incapaz de olhar para fora, ver um pássaro voando e inferir alguma coisa sobre esse pássaro, ou fazer, ou tirar alguns conceitos e tal, simplesmente coisas que são feitas só pelo homem. Você sabe o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Não sei. Bom, nós temos dois tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento secular, que é isso que nós aprendemos na escola, né? No banco de sala de aula, e o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Sabe o que é o conhecimento? Não. Sei não. Sei não. Conhecimento, informação? Informação. E como se processa esse conhecimento? Através de leitura. Bom, é um aprendizado que você, né, você vai crescendo ao longo da sua vida e você vai aprendendo nos bancos de escola tudo sobre a vida, sobre o social, sobre o material. E será que só o homem é capaz de conhecer? Bem, o homem, não só o homem é capaz de conhecer, mas ele precisa ter um espírito que vem do alto que possa transmitir isso dentro do interior dele. Ok, será que só o homem é capaz de conhecer? Não, todo mundo. Inclusive a máquina? Não,
A máquina, a gente transfere o conhecimento para ele só faz as coisas se a gente der a ordem para ele fazer. Nos dias de hoje, já temos algumas respostas a essas perguntas, porém ainda há muito a ser desvendado. Os cognitivistas dedicam-se a procurar essas respostas atentando aos clássicos desafios da história da humanidade. Além disso, também investigam a ideia de que as máquinas seriam processadores de informação. Então, elas seriam tão capazes de conhecer como nós somos. Será isto possível? Nesta linha, concentraremos nossa análise. Não muda não, é só de querer. Eu posso fazer assim? Pode fazer assim? Fazer assim, pegar? Assim, mas eu vou matar. Vê se tá bom, Vitor. O mundo físico é, em princípio, aquele que é percebido através dos sentidos. Fazem parte desse mundo os objetos naturais animados e inanimados, além dos objetos artificiais que são as construções do homem. A observação da natureza permite perceber a organização do mundo. Desta forma, percebemos que os objetos possuem uma estrutura e propriedades físicas, como cor, peso, resistência e funcionalidade. Os objetos do mundo possuem significado para o homem. Eles nos informam e nos permitem entender o que acontece à nossa volta. Este significado pode ser transmitido através de símbolos ou ícones, ou quando está presente no próprio objeto. Os objetos podem possuir diferentes significados em diferentes situações. Existe um processo de seleção dos significados executado pelo sujeito. De acordo com a situação, podem significar perigo, utilidade, proteção, entre outros. Desta forma, podemos dizer que o conhecimento que o homem tem do mundo se realiza através de um processo complexo. Primeiramente, percebemos os estímulos provenientes das sensações. Depois, elaboramos estes estímulos que são transformados mentalmente e realizamos a conexão destes dados com outros que estão na memória. Por fim, o uso dos conhecimentos armazenados, respondemos em função da estimulação inicial. Embora o processo de conhecer seja um fato real e concreto, o conhecimento representado por conceitos tem uma dimensão abstrata. Com frequência, nossos conceitos se associam, formando conceitos mais complexos que expressam pensamentos completos, como as proposições. Uma organização de proposições pode constituir um raciocínio. O raciocínio é uma das formas de vincular as novas formas de conhecimento com os dados adquiridos em processos de conhecimento anterior. Portanto, utilizando conhecimentos prévios, podemos adquirir novos conhecimentos. Uma interação típica do homem com o mundo é a recepção e transmissão de informação. Esse tipo de interação humana vem despertando a atenção dos cientistas, que dedicam-se à tentativa de reproduzir o comportamento racional humano na máquina. O maior desafio que enfrentam é a reprodução da forma como o homem interage com a informação. Mas o que é informação? Este é um conceito complexo, mas em linhas gerais podemos dizer que são estímulos vindos do meio ambiente, que podem modificar nossos conhecimentos ou condutas. Estas informações estão desorganizadas no mundo e só o homem é capaz de atribuir constância
coerência e significado a elas. Mas será que a informação em si também possui um significado? Consideremos que alguém receba um estímulo de informação, por exemplo, um grito. Cuidado! Seu sistema nervoso processa essa mensagem e gera como resposta uma ação física. Neste processo, o homem aproveita a informação retendo-a na memória, assim como fazem os computadores. No entanto, o homem também pode usar a informação para gerar novos conhecimentos, ou seja, articular essa informação de forma a gerar sistemas novos de conceitos significativos. Trata-se, portanto, de real criação do conhecimento. Toda essa discussão constitui um problema para a inteligência artificial e pode ser resumido na seguinte pergunta: os computadores processam informação de maneira apenas mecânica ou possuem capacidade de entender o que estão fazendo? Para descobrir em que nível o computador pode processar a informação, podemos testar se ele entende ou não as operações que executa. 2 testes com esta finalidade são conhecidos no ambiente da inteligência artificial: o clássico teste de Turing e o quarto chinês de Searle. Segundo Alan Turing, se realizássemos um teste onde fossem feitas perguntas iguais ao homem e à máquina e obtivéssemos respostas equivalentes, então podíamos concluir que a máquina é tão capaz de pensar quanto o homem. E foi justamente isso que Turing idealizou. Em seu teste, um entrevistador voluntário é chamado a conversar no computador com 2 indivíduos humanos ao mesmo tempo. Porém, ao invés disso, mantém um diálogo com um ser humano e com um programa inteligente. O objetivo do teste é saber se ele consegue, em algum momento, perceber que não está conversando com 2 pessoas, mas sim com uma máquina e com uma pessoa. Para John Searle, mesmo que o teste de Turing provasse que as respostas do homem e da máquina são indistinguíveis, não poderíamos dizer que a máquina é capaz de pensar como nós. Para comprovar sua posição, Searle idealizou o quarto chinês. Neste quarto, um voluntário estaria isolado e receberia de fora do quarto uma pergunta em chinês e um conjunto de regras em português. Mesmo sem conhecer sequer uma palavra do chinês, ele seria capaz de responder a pergunta que lhe foi entregue, apenas obedecendo às regras que estavam na sua própria língua. Da mesma forma, o computador nada entende das operações que executa. Como voluntário do quarto chinês, o computador apenas segue regras que foram ditas por um programador humano. Então, podemos concluir que a máquina é capaz de produzir respostas corretas, mas não possui a capacidade de entender o que faz. Exatamente como o voluntário que nada sabia de chinês, mas mesmo assim foi capaz de responder corretamente a pergunta que lhe foi feita. Nesse vídeo que vocês acabam de assistir, ele acaba com 2 experiências. Uma experiência chamada teste de Turing e a outra é o chamado quarto chinês. Bom, as 2 experiências têm um objetivo similar e vamos explicar agora em que consiste isso. O teste de Turing foi uma proposta feita pelo matemático inglês Alan Turing na década de 50 e o intuito dele era ver se era possível diferenciar a inteligência natural de uma pessoa, de um agente humano, da suposta inteligência que pode ter uma máquina. Nesse sentido, vocês viram através da experiência no vídeo que existem 2 canais. Por um canal entra uma informação que é resposta a perguntas feitas por um observador humano. E essa informação é produzida diretamente por uma pessoa. A outra informação é produzida por um programa de computador. Ora, o teste se considera bem sucedido, em um certo sentido, se o observador é incapaz de diferenciar qual é a resposta produzida pelo operador humano e qual é a resposta produzida pelo programa do computador. Por outras palavras, se você não consegue diferenciar qual resposta foi dada por um computador e qual foi dada pela pessoa,
você poderia concluir, pelo menos assim, em princípio, de que ambos dois, computador e pessoa, têm o mesmo grau de inteligência. Por exemplo, vamos supor que você pergunta ao computador ou à pessoa, é decir, você faz uma pergunta única que vai ir para os dois canais. Por exemplo, pergunta, que dia da semana é hoje? Bom, é óbvio que a resposta vai ser a mesma em ambos os casos. Aliás, até pode ser melhor a resposta do computador. A pessoa, bom, se sabe o dia da semana, vai responder. O computador só tem que consultar seu relógio interno. É um procedimento computacional extremamente simples. Mas, em geral, o computador vai falhar quando se trata de compreender ou analisar significado. E este é o ponto básico, digamos, da definição de inteligência natural. Bom, inteligência artificial é uma área da computação, é bastante sofisticada, mas por enquanto nada que esteja além de nossa compreensão, ou seja, nada que signifique uma verdadeira, digamos, revolução no nosso conhecimento. Quando a gente fala em conceito novo, numa informação nova, ou em alguma coisa desse tipo, a gente se esbarra numa coisa chamada semântica. Por quê? O conceito em si, o conceito de algo, ele só existe, ele só passa a existir a partir do momento que ele é aprendido por alguém. Ele não existe por si só, tá certo? O conceito de uma máquina, o conceito de uma filmadora, esse conceito não existe por si só. Ele só existe a partir do momento que alguém conceitualizou que aquilo ali seria uma filmadora. Então, dentro desse contexto, uma ideia fundamental seria, tá bom, então existe essa preocupação, mas há uma pergunta que a gente poderia tentar fazer será que é possível que a máquina pense? Será que é possível que a máquina consiga angariar conhecimentos? Será que é possível que a máquina possa tomar decisões sozinhas, tá certo? Possa inferir novas coisas? A resposta é o seguinte, eu acho que essa resposta pode ser bastante simples. Uma máquina, ela é capaz de fazer coisas que antes só era considerado ser possível, né, se fazer essas coisas, através de uma inteligência por trás, tá certo? Então a máquina ela é capaz de fazer certas inferências que demandam, entre aspas, né, de uma inteligência, né? Por exemplo, vou dar, se alguém fala, né, vou colocar de uma forma bastante simples, se alguém fala para uma máquina, Sócrates é um homem, tá certo? E fala para ela também, todo homem é mortal, a máquina por si só, o programa que está, né, o programa que gerencia essa máquina, é capaz de inferir um novo conhecimento a partir desses dois fatos. Sócrates é um homem, todo homem é mortal. Então a máquina é capaz de dizer o seguinte, então eu infiro que Sócrates é mortal. Isso é uma inferência que demanda uma certa inteligência, tá certo? Então esse negócio de a máquina é burra, a máquina... Não, a máquina ela tem um certo grau de inteligência. Agora, nada comparável ao que o homem tem, tá certo? Porque, na realidade, a colocada, digamos assim, ou a imposição da inteligência na máquina é feita pelo homem. A máquina ela não é inteligente por si só. Então, é uma espécie de transferência de raciocínio, uma espécie de transferência de mecanismo de raciocínio ou de inferência que faz com que a máquina assuma certos comportamentos inteligentes. Isso aí a gente não pode negar. Agora, uma máquina ela é incapaz de olhar para fora, ver um pássaro voando e inferir alguma coisa sobre esse pássaro. Ou fazer, ou tirar alguns conceitos e tal, simplesmente coisas que são feitas só pelo homem. Então,